Saltou Paguete, espanou, com o Livro, puxa, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Zagueiro formado no terreiro do Galo Carijó, Odon esteve no último elenco alvinegro campeão goiano. Com a camisa do Goiânia, Odon jogou ativamente entre 1975 e 1980, período em que disputou a primeira Série A da história do Galo. Ainda no futebol goiano, jogou com a camisa do Vila Nova no Campeonato Brasileiro de 1983. O fim da carreira como jogador foi na Raposa do Sudoeste, a jataiense, onde também trabalhou como treinador. Ajudou na formação de garotos na base do Goiás, antes de trocar a bola pela engenharia. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Hoje vamos viajar pelas histórias do Galo Carijó e também pelo Vila Nova, com Odon Kleber Martins Ramos. Por Odon, quem que é Odon? Odon, uma pessoa amiga, uma pessoa que sempre gostou de tratar bem as pessoas, um sonhador, um atleta que sonhava em ser engenheiro e com muita dificuldade conseguiu. E o mais é um amigo de sempre, de todos os ex-jogadores de futebol da sua época. Odon, onde que você nasceu? O que você se recorda ali da sua primeira infância, vamos chamar assim? Bom, eu nasci em Jataí, mudei para Goiânia em 74, vim para estudar, fazer agrimensura, meu pai era agrimensor em Jataí, eu vim para estudar e ficar num período de teste no Goiás. O seu Raulino teve em Jataí, fez um amistoso lá contra a Jataiense,
e acabou que eu fui convidado para participar de alguns testes no Goiás. Daí, após esses testes no Goiás, eu não tive oportunidade e fui convidado para fazer um treinamento no Goiânia. Em 74, já no mês de março, aí eu fiz um teste no Goiânia e já imediatamente fui aprovado. Eu participei de um coletivo numa quarta-feira e já estreiei no sábado contra o Atlético. Então daí fiquei no Goiânia por um período de 11 anos, em um período que eu tenho muita satisfação de ter participado de toda essa história nesse período de 74 a 85, que foi o período que eu estive no Goiânia. Lá em Jataí você jogou num time chamado Botafogo? Eu iniciei a minha trajetória no Botafoguinho, depois fui convidado para fazer uns testes na Jataense, já com 14 anos, e aos 17 eu mudei para Goiânia. Eu vim estudar e foi quando eu entrei no Goiânia. E que recordações que você tem lá do Botafogo de Jataí, Aldon? Do Botafogo foi a disciplina. O Botafogo era um time de pessoas humildes, mas que tinham uma disciplina muito grande. E o nosso treinador era muito rígido. Então, ele marcava o treino às 6 horas da manhã, você tinha que estar às 6 horas da manhã para depois você fazia o treinamento e depois ia para a escola e depois à tarde você voltava para treinar. Então, ele tinha um regime muito duro. E isso fez com que eu seguisse durante toda a minha trajetória de atleta profissional, levando a coisa com muita seriedade. Como é que foi sua infância? O que tinha para fazer em Jataí, aqui no início da sua vida, ali depois de 1957, Odon? Bom, Jataí, a opção que você tinha era tomar banho em córrego e jogar bola. Não tinha outro lazer na época. Então, foi um período muito bom. Eu estudei em colégio de irmãs vicentinas durante todo o meu primário, e isso fez com que eu fosse criado de uma forma bem rígida. E daí eu passei para a escola estadual. Depois, quando eu vim para Goiânia, que eu entrei na Escola Técnica Federal. E aí lá em Jataí você disse que depois jogou na Jataiense, né? Ainda na base, lá fez um teste na Jataiense. E lá da Jataiense, o que é que você guarda, Aldon? Jataiense, eu disputei só um campeonato jataiense lá, campeonato amador, e eu participei de um campeonato lá, não fizemos boa campanha, e logo em seguida eu mudei para Goiânia. Então eu não tive muita oportunidade nesse período que eu saí do Botafoguinho e fui para Jataiense. Você chegou a jogar no Jerônimo Ferreira Fraga? Joguei como profissional em 94. Eu joguei na Jataiense 2 vezes em que eu era atleta profissional do Goiânia. Eu joguei na 2ª divisão e levei mais 2 jogadores ou 3. Uma vez levamos 2 jogadores, outra levamos 3, e subimos a Jataiense da 2ª para a 1ª. E depois eu joguei e encerrei minha carreira em 94 na Jataiense. Mas como criança, você jogava onde? Jogava no Botafoguinho e no campo da Jataiense. Eram os 2 campos que tinham, um de terra e um gramado. O sonho era jogar no Jerônimo Ferreira Fraga, que era gramado. E o do Botafogo era de terra. Pra você ver, né, o Jerônimo Fraga tão criticado, né, nos anos 90, era o sonho do Odon, né, Odon, jogar lá porque era o campo gramado, aquele sonho ali, porque você jogava. E o Botafoguinho, pra quem não conhece, como que era o Botafoguinho? Que time era esse, Odon? Era um time amador que era administrado por uma pessoa chamada Diomar Menezes. E esse Diomar era muito rígido com o sistema dele, tanto para treinamento do profissional, do amador adulto, como o amador infanto-juvenil. Então ele tinha os horários de treinamento, era rígido, e tinha a rivalidade entre Jataiense e Botafoguinho. Então esses 2 times na época eram os principais times lá de Jataí. Então por isso é que eu acho que eu tive uma sequência muito boa no profissional já aqui em Goiânia. E você agora há pouco nos disse que quando veio para Goiânia lá de Jataí, os seus caminhos te levaram ao Goiás. Por que você não ficou lá?
No Goiás tinha muitos jogadores. Então eu cheguei no Goiás, seu Raulino que me trouxe, eu fiz teste. Quem é esse seu Raulino? Seu Raulino era o diretor da equipe de júnior do Goiás na época. E o treinador era o Márcio Fleury. E o Marcinho, como o time do Goiás tinha um plantel muito bom, com Frazão, com Milton, com Catulino, com uma série de jogadores de muita qualidade. Então, como eu cheguei do interior e eu cheguei como zagueiro, às vezes eu entrava no final do treinamento de ponta direita, ponta esquerda, mas fisicamente eu estava preparado. Eu fiquei 2 meses lá no Goiás. Então, daí eu fui convidado para fazer um teste no Goiânia. E foi aonde eu só fiz um treino na minha real posição, que era zagueiro central. Eu só fiz um teste, daí fui inscrito. E com isso eu participei do Campeonato Goiano já imediatamente. E nessa época lá do Goiás, Odon, quem mais jogava lá, além desses jogadores que você citou, o Frazão, né, o Catulino, quem mais jogava lá no Goiás e que estrutura que o Goiás oferecia para esses jogadores? O Goiás tinha um campo para treinamento aqui na Serrinha. Então, quem tinha melhores condições na época era o Goiânia, que tinha a Vila Olímpica. Os demais times tinham um campo para treinar. Então treinava o juvenil, o júnior às 3 horas da tarde, das 2 às 3, e depois era o profissional. O campo era o mesmo. Então não tinha muita opção de espaço para treinamento na época. Depois que o Goiás começou a crescer e foi distanciando dos demais. Você falou da Vila Olímpica. Foi lá que você fez seu teste? Não, foi lá no Valtrudes Cunha, lá na Vila Santa Helena. O Goiânia treinava na Vila Santa Helena e eu fui convidado por um jogador chamado Tadeu. Eu jogava futebol de salão lá no Liceu e ele jogou comigo e perguntou se eu estava inscrito em algum time. Eu falei que não. Ele falou Haroldo e Tadeu, era o volante, os dois eram volante do Goiânia. Aí me convidaram para fazer um teste no Goiânia e eu só fiz um teste numa quarta-feira. Eu estava em condição física muito boa, já fui Jataí, busquei autorização do meu pai, voltei na quinta-feira à noite, sexta-feira eu fiz o coletivo final e no sábado eu estreiei no Goiânia, daí eu fiquei 11 anos. E aí vem cá, o que era o Goiânia? Vamos contextualizar para o torcedor que está te ouvindo agora aqui no Futebol de Goiás suas histórias, Odon. Você acabou de falar algo que hoje é inimaginável, que a estrutura do Goiânia era melhor e maior que a do Goiás. Como assim? O que tinha nessa Vila Olímpica? Que estrutura que o Goiânia dispunha quando você chegou lá? É porque o Goiânia, além do Valtrudes Cunha, na Santa Helena... Na época, o Valtrudes Cunha, que hoje é do Campinas, ali na Vila Santa Helena, ele estava, digamos, emprestado, cedido. O Goiânia... fazia os seus treinamentos lá. E além do Valtrudes, nós tínhamos a Vila Olímpica. E a Vila Olímpica tinha 2, 3 campos gramados. Enquanto os demais não tinha essa estrutura. O Goiânia na época tinha um plantel bom, um plantel de qualidade. Tanto é que o Goiás, Vila e Atlético e Goiânia, o Goiânia ele sobressaía. O Goiânia tinha um plantel muito bom em relação às demais equipes. Não que... mas era no pé de igualdade. E o Goiânia ficou muito tempo brigando ali entre o primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, entre os quatro da capital, nós sempre estávamos entre eles ali. Nunca saía desses 4 da capital. Então com isso, posteriormente, é que o Goiânia foi ficando para trás. Por uma série de problemas que o Goiânia foi tendo durante o seu percurso. Mas o Goiânia, na época, disputava em igualdade de condição com qualquer outra equipe de Goiás. E na sequência aqui do Futebol de Goiás, suas histórias, eu quero voltar com você a 1974. Você lembra o que aconteceu nesse ano, no Goiânia? O Goiânia foi campeão goiano. Eu fazia parte do plantel do Júnior. E na sequência você nos conta aqui no Futebol de Goiás suas histórias. Hoje com Odon, Vinícius, João Paulo, Gerliese. Não saia daí que vem muito mais histórias alvinegras aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo.
década de 40. No dia 26 de março de 1947, nascia em Goiânia Márcio José Coelho Fleury, conhecido popularmente no futebol goiano como Márcio Fleury. Trabalhou como técnico de futebol em diversos clubes do futebol goiano, com destaque no Goiás, Anapolina, Atlético, Goiatuba, além de uma campanha brilhante no Novo Horizonte de Ipameri. Década de 70. No dia 26 de março de 1978, a Anapolina recebeu o Corinthians no Jonas Duarte pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série A. A rubra ficou no empate sem gols e o técnico Jailton Santos escalou Moacir, Wilson Santos, Gideone, Deirote Ferreira, Roberto Chaves, Armando e Sinomar, Paguete, depois Noquinha, Maurício e Raimundinho. Década de 80. No dia 26 de março de 1983, o Vila Nova recebeu o São Paulo no estádio Serra Dourada pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A. O time colorado perdeu por 2-0. Os gols do tricolor paulista foram marcados 2 vezes por Careca. O técnico do Vila Nova era Vail Mota, que mandou sua equipe a campo com Nascimento, Valdo, Odon, Ademir e Lote, Fausto, Erivelto, depois Falcão e Marco Aurélio, J. Maria, depois Dionísio, Milton e Marquinhos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje ouvindo as histórias do zagueiro Odon, que jogou no Goiânia, jogou no Vila Nova, jogou também na Jataiense, esteve no Monte Cristo e também no futebol do interior paulista. Odon, em 1974, o Goiânia conquistou o seu último campeonato goiano. E onde você estava naquela época? Qual era a sua relação com aquele elenco campeão de Goiânia de 1974? Eu tive uma ascensão muito rápida. Eu cheguei de Jataí em 74 e com 17 anos eu fui relacionado para fazer treinamento com profissional. Então eram 4 jogadores do Júnior que passou a treinar com profissional. Era Palmi, Odon, Tadeu e Cabeção e Haroldo. Eram 5 jogadores. Esses 5 jogadores, o professor Tomás, que é o Tomazinho, ele chamava para treinar, para completar o coletivo, e daí convocava. Muitas das vezes a gente era convocado, cortado, mas nós participamos da fase de preparação e da fase decisiva do Goiânia para ser campeão naquele ano. E como é que foi ver o Goiânia ser campeão? Qual foi a atmosfera? Porque recentemente nós já vimos o Vila Nova conquistar título, o Atlético, o Goiás sempre está conquistando títulos, mas nós, aqui do futebol de Goiás, por exemplo, nós nunca vimos o Goiânia comemorar um título. Como é que foi esse campeonato de 74, Odon? Foi muito importante. O Goiânia, apesar das dificuldades que tinha, os demais clubes era de muita qualidade. Então, com isso, valorizou muito o título que o Goiânia ganhou. Quando você jogava contra Atlético, contra Goiás, contra Vila, então o Goiânia ele teve um crescimento maior durante a competição, pela união que o Goiânia, pela forma que ele era treinado pelo professor Tomás. O professor Tomás era um treinador muito rígido. Naquela época o futebol não era profissionalizado, então você tinha que estar vigiando o jogador, tinha que estar acompanhando o treinamento, tinha a concentração, uma série de coisas que hoje não existe. Hoje pelo profissionalismo que se criou,
não tem mais essas histórias de jogador fugir de concentração, de tudo. E naquela época o professor Tomás levava o negócio muito a sério juntamente com seu preparador físico. Então isso fez com que o Goiânia errasse menos no campeonato, por isso conseguiu o título. E aí, Odon, chegou a sua vez. Você se lembra onde que você estreou? Qual foi seu primeiro jogo profissional com a camisa do Goiânia? Eu estreiei num campeonato brasileiro contra o Atlético Paranaense. Um jogo dificílimo, no Serra Dourada, em campeonato brasileiro. Então eu me lembro que foi um jogo muito difícil e foi colocado 3 jogadores do Júnior ao mesmo tempo como profissional, como titular. Então com isso nós tivemos e ganhamos do Atlético Paranaense, fez com que a gente criasse muita força para dar seguimento na carreira. E você marcava gols? No Goiânia eu acho que eu marquei 4 gols durante a minha carreira no Goiânia, mas eu não fui um jogador assim com muita frequência no ataque. Joguei de lateral direito, lateral esquerdo, central, quarto zagueiro, volante. Então eu era um jogador coringa, eu era muito resistente, então eu tinha uma força física muito grande. Eu só fui aperfeiçoar a minha parte técnica depois que eu fui para São Paulo. Eu fiquei 11 anos no Goiânia e ainda tinha defeito. Chegou em São Paulo, eu eliminei um pouco a parte física, comecei a aprimorar mais a parte técnica. Foi aonde eu ainda tive chance de sair para outras equipes, só que eu já estava com a idade mais avançada. Odon, você jogou no Campeonato Brasileiro e o Goiânia tinha grandes craques, né, da história do futebol goiano. Bill, estava lá, Marco Antônio, Eber, o Nilson, goleiro, Zé Kroll, né, vários jogadores renomados. Como que era aquele elenco, como que eram os bastidores, né, desse Goiânia, que você inclusive falou para nós em off, que graças ao Goiânia você andou praticamente o Brasil todo. O Goiânia, durante os 11 anos que eu estive no Goiânia, nós tivemos uma série de jogadores importantes. Mário Carioca, Lima, que veio de São Paulo, Sidney, que veio do Curitiba, Eulálio, que veio do Curitiba, Zé Kroll, que veio lá do Paraná, Bill, Eber. São jogadores que chegavam e jogavam em qualquer lugar. Então, durante 11 anos, foram Bassi, Barbiroto, jogadores que veio de São Paulo, jogadores que chegavam no Goiânia, mesclavam com os atletas da base do Goiânia e formavam um time forte, competitivo. Então nós tivemos muitas passagens com jogadores renomados, que veio de fora e que chegou aqui e fez campanhas boas. E que lembranças, que curiosidades, você falou de passagens. Que passagens você se lembra de ter vivido com essas feras ali nos bastidores, em treinamentos, em viagens? Quem eram esses caras por trás, efetivamente, do jogo? Bom, os jogadores de todos que eu participei durante esses 11 anos, o mais divertido era o Bill. O Bill era um extraordinário amigo, uma pessoa simples, mas que chegava dentro do campo, ele se tornava muito forte. O Bill fora era uma criança, dentro do jogo era um cara sério, era um cara bruto, era um cara que... Mas o Bill divertia todo mundo. O Bill falava errado, ele gostava de estar participando, de estar sendo destacado, e todo mundo gostava dele. E quando você contava com o Bill, ele resolvia. Então você já sabia que o Bill ia resolver para você. Mas era uma pessoa extremamente divertida e que no contexto ele motivava. Além dele ser uma pessoa alegre, ele motivava os jogadores nas partidas de futebol. Goiânia tinha torcida de verdade? Porque hoje todo mundo pergunta, cadê a torcida do Goiânia? Agora há pouco você estava mostrando umas fotos aqui pra gente. Cadê esse povo? Como é que era esse povo? Como é que era essa torcida, Odon?
O Goiânia ele sempre valorizou a sua categoria de base. Só que nós tivemos uma série de administrações. E nessas administrações, o Goiânia teve uma série de dificuldades. E a gente sentia que o Goiânia, à medida que o tempo ia passando, o Goiânia ia perdendo força financeira, força de estrutura no geral. Mas o Goiânia, um lado do Serra Dourada ali, aquele lado do lado do placar eletrônico, do lado esquerdo do placar eletrônico, você enchia aquele canto ali. O Goiânia era um time que todo mundo gostava. Às vezes o Goiânia ia jogar contra a Vila, torcedor do Goiás ia lá ver o Goiânia, porque o Goiânia e o Atlético era uma equipe simpática aos torcedores. Então o Goiânia tinha muita torcida na época. O Goiânia enchia o Estádio Olímpico, né, na época que Goiânia tinha 400 mil habitantes. Hoje Goiânia tem 1,5 milhão. Então era um time que tinha torcida e tem ainda, só que a maioria afastou e pela série de dificuldades e foi caindo os jogadores importantes do Goiânia. O Goiânia fez um plantel muito bom de jogadores da casa que saiu pro Goiás. Só no Goiás foram 6 de uma vez e ficou lá. Foi 3 vezes campeões no Goiás. Quem? Ronaldo Castro, Fagundes, Dalton, Niltinho, Aguilar, Paulo Sérgio Jabuticaba. Esses meninos foram tudo pro Goiás e foram campeões seguidamente lá, 3 anos seguidos. Então eu fui pro interior de São Paulo, eles ficaram aqui em Goiânia, Niltinho, e eu fui para São Paulo, fui cuidar da vida lá em São Paulo, e eles ficaram aqui. Então encerrei minha carreira já em 94 aqui em Jataí, mas eu fiquei 9 anos no interior de São Paulo. Dom, e nessa época ali do áurea dos anos 70, né, inauguração do Serra Dourada, depois vem os anos 80, com quem que o Goiânia tinha assim, uma rivalidade mais ferrenha? Qual que costumava ser aquele jogo mais pegado, mais brigado em relação aos times aqui da capital? Durante os 11 anos que eu tive no Goiânia, o time que eu tive mais dificuldade foi o Vila Nova. Com o Goiás nós jogávamos de igual para igual, com o Atlético. Já com Vila Nova, uma coisa ou outra acontecia e eu nunca levei vantagem contra o Vila Nova. Contra os outros times eu sempre tive igualdade de condição. Já contra o Vila Nova, não. Contra o Vila Nova eu não tinha essa sorte. Mas os 4 clubes da capital era rigorosamente competitivos. Todos os 4 clubes da capital eram competitivos. Já que você falou de Vila Nova, deixa eu aproveitar aqui pra gente continuar no vermelho. Agora há pouco você falava pra gente que teve um jogo marcante pra você, que foi entre Goiânia e Internacional, que você marcou simplesmente o Rei de Roma. Eu tinha uma força física muito grande e nós fomos jogar contra o Internacional no Serra Dourada, e aí o nosso treinador, ele chegou e falou assim, você vai ficar no Falcão, onde o Falcão for você vai ter que acompanhar. Aí definiu, um pegou o Caçapava e o outro o Batista, era Batista, Falcão e Caçapava, então era complicado, mas como eu tinha uma força física muito grande, eu consegui neutralizar, mas não joguei, mas ele também não jogou, né? E nós empatamos o jogo no Serra Dourada à noite, uma quarta-feira à noite. Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Então essa foi uma das partidas em que a gente gravou, porque era jogador extremamente importante, né? Então eu me senti muito valorizado na época e fui muito elogiado durante a partida, porque realmente eu fiz uma partida muito aplicada. E você jogou também no Vila Nova, né? Joguei. Então daqui a pouquinho vamos falar sobre essa sua passagem em 1983, Odon, com a camisa vilanovense. Geliese. O futebol de Goiás volta já, agora com as histórias alvirrubras. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol.
Goiânia Esporte Clube foi o segundo time goiano a participar do Campeonato Brasileiro. Desde o Goiás jogar o torneio nacional pela primeira vez em 1973, o Galo esteve na edição de 1975. Naquele ano, o Goiânia realizou 16 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Galo marcou 17 gols, sofreu 20. O artilheiro da equipe foi o lendário artilheiro Bill, que balançou as redes adversárias em 7 oportunidades. Além de 1975, o Galo também jogou a principal competição do futebol brasileiro nos anos de 1976, 77 e 79. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O zagueiro Odon Kleber Martins Ramos, ex-Goiânia, ex-Vila Nova, hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você nos falou que chegou no Goiânia em 1974 e 11 anos depois você se despediu do Galo. Por quê, Odon? Durante esse período que eu estive no Goiânia, eu fui emprestado para o Vila Nova, disputei a Taça de Ouro 83. Na época, eu e o Lote foi os únicos jogadores que jogou todas as partidas durante o campeonato. Fiquei por 3 meses no Vila Nova. Nós classificamos da primeira fase para a segunda, e na segunda nós perdemos a classificação. Aí eu fui emprestado também para o CRB de Alagoas, fiquei por 6 meses no CRB, e no CRB eu fui vice-campeão, onde eu trabalhei com o Valdir Espinosa, que foi um treinador no CRB. Então eu fiquei no CRB durante 6 meses, depois voltei para o Goiânia, e fiquei até 2005, e 2005 eu saí para o interior de São Paulo. Odon, e nessa sua passagem lá pelo Vila Nova, qual que era o time do Vila Nova? Com quem você jogou lá no Vila Nova? Né? Que recordações que você guarda deste seu momento colorado, vamos chamar assim? Eu recebi o convite numa quarta-feira para assinar um contrato com o Vila Nova para disputar a Taça de Ouro. Aí eu cheguei, o Vila Nova contratou o Silvestre, que veio do Atlético Mineiro, para fazer dupla de zaga, e eu vim do Goiânia, foi eu, o Nascimento e o Frazão, Luiz Frazão. Aí no Vila eu joguei com o Lote, com o Valdo, com Erivelto, com Luiz Dário, com Paulo Benga, com Reinaldo, que veio do Flamengo, Caçapava, que veio do Internacional, J. Maria. Então o time do Vila era muito bom, o time do Vila da Taça de Ouro. E eu tive a felicidade de me firmar como titular. Comecei com o Silvestre, depois saiu o Silvestre, entrou o Zé Luiz, jogamos algumas partidas juntos, depois o Roberto Oliveira. E uma equipe extremamente competitiva do Vila Nova. Só que na primeira fase, o Silvaio Mota, nós classificamos na primeira fase, o treinador era o Silvaio Mota e o supervisor era o Calazans. E o Silvaio Mota classificou o time da primeira para a segunda fase. Na segunda fase nós perdemos a classificação pro Atlético Mineiro, eu não lembro se foi Atlético Mineiro e Colorado. Eu acho que era Atlético Mineiro e Colorado. E nós perdemos a classificação. Mas o time do Vila era muito bom. Nós fizemos uma campanha boa. Ao longo das várias edições do Futebol de Goiás, suas histórias que nós já apresentamos, das pesquisas, de muitas histórias que ouvimos, já nos foi dito que o Calazans era um personagem à parte, folclórico,
Conte um pouquinho sobre esse personagem, Odon. Calazans, eu tava no Vila Nova treinando, aí ali no fundo ali onde é a concentração do Vila hoje. Aí terminou o treino à tarde, aí eu tava bem no campeonato, nós tínhamos classificado da primeira fase para a segunda, aí o Calazans me abraçou, me levou pro canto, aí falou assim, Odon, o garoto, eu vou fazer o Vila te comprar e você vai me ajudar. Aí eu falei, seu Calazans, não vai dar não, porque eu tô esperando, eu tava noivo e eu queria casar, né? Eu falei, não vai dar não, porque se o Vila me comprar o dinheiro, se eu for dividir o dinheiro, aí não vai sobrar nada pra mim, aí eu não tem jeito de eu dar uma parte pro senhor, porque aí seria como um empresário, né? Aí ele bateu a mão no meu ombro, falou, garoto, então não vai ter jeito não. Aí eu voltei a treinar e nós terminamos, o seu Vail depois saiu na segunda etapa, na primeira etapa nós classificamos, na segunda o seu Vail saiu, foi substituído, o Calazans assumiu a condição de técnico. E aí, o supervisor virou treinador. E aí assumiu a condição de técnico e os jogadores ficaram meio revoltados na época, até a torcida andou fazendo manifestação lá no estádio e nós não classificamos na segunda fase por uma série de problemas que teve. E com isso quem perdeu foram os jogadores, porque nós tínhamos chance de seguir mais no campeonato, pelo plantel que tinha e pela condição dos jogadores. E aí, Odon, você voltou para o Goiânia, deixou o Goiânia e foi jogar no Monte Cristo. Monte Cristo não tinha assim, poucos jogadores, né, daquela época jogaram no Monte Cristo. O que é que você se lembra lá do Monte Cristo? Como foi essa sua experiência lá no time do Manuel Nunes Guerreiro? Eu tive uma proposta interessante. Os meninos nós resolvemos sair do Goiânia. Nós éramos 6 jogadores. Falou, olha, nós não vamos ficar mais no Goiânia, porque eu estava pensando em casar, os outros eram mais jovens, e eu falei assim, olha, eu não vou ficar no Goiânia, eu vou sair para um lugar. Que eu sou apaixonado pelo Goiânia. Só que eu estava numa situação que eu tinha que fazer a opção. Ou eu continuava lá no Goiânia e ter dificuldade, ou eu ia tocar minha vida. Aí o Marcinho falou, Odon, vem me ajudar a montar o Monte Cristo, tinha uns meninos bons lá no Monte Cristo, vem pra cá, nós disputamos o Campeonato Goiano, depois você vai para outro lugar. E eu precisava pegar o passe no Goiânia, eu tinha 11 anos, e eu ofereci tudo que eu tinha em troca do passe, tudo que eu tinha para receber, fundo de garantia, 13º e tal. E o seu Manuel da Radel, que era o presidente do Goiânia, ele reuniu com os conselheiros e me deu o passe. Eu fui para o Monte Cristo e o seu Manuel me deu dinheiro na mão. Aí eu comprei um apartamento na Vila Brasília. Aí eu fiquei no Monte Cristo ajudando o Marcinho. Nós estamos no Campeonato Goiano e numa partida lá em Itumbiara, contra o Itumbiara, aconteceu uma coisa interessante. O jogo difícil, rapaz, e nós empatamos com o Itumbiara lá. E tinha os empresários de São Paulo assistindo o jogo lá do Itumbiara e Monte Cristo. Aí um deles me conheceu. Aí me chamou no vestiário, falou, Odon, você tá no Monte Cristo, você não quer ir para São Paulo não? Já tentei te levar para São Paulo uma vez, o Goiânia não quis emprestar e agora o passe é seu. Eu falei, é meu. Vamos embora para São Paulo, eu já tenho um time lá para você. Aí eu pensei que aquilo não ia virar nada. Terminou o jogo, pegamos o ônibus e viemos embora para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, telefonema do cara para me viajar no outro dia. Eu falei, Marcinho, eu vou lá em Jataí resolver um problema lá em Jataí e você me dá 2 dias para me ir lá em Jataí e voltar. Porque nós ainda tínhamos as 2 partidas no Monte Cristo. Aí eu fui para São Paulo. Aí cheguei lá, o cara fez uma proposta para mim 3 vezes mais na 2ª divisão do que eu ganhava aqui. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa proposta, cara. Vou terminar o Campeonato Goiano, já vou deixar um pré-contrato assinado aqui. Quando for em janeiro eu apresento aqui. Aí eu fiz uma proposta pensando que eu estava ganhando muito. Tanto de luva e tanto por mês e tal. O presidente olhou para mim assim, você não faz um menos não? Eu falei, não. Ele falou assim, pegou o interfone, ligou pro cara e falou assim, vai lá no banco buscar, eu vou te pagar a metade aqui e te pago a outra metade
na apresentação. Eu desesperei, falei, nossa, será que o povo aqui ganha muito, né? Mas eu já tinha dado a minha palavra. E nessa época, o Amado estava no Taquaritinga. Amado Bucar. Amado Gomes Bucar. Dono de Taquaritinga, segundo a família dele. Aí o Amado, o Taquaritinga, na época que levou o Amado e o Humberto Caçapava, queria me levar para lá. Só que o Goiânia não me emprestava. E eu peguei e estava em Votuporanga, falei, vou passar lá em Taquaritinga e vou para Goiânia. De Taquaritinga eu vou para Goiânia. Chego em Taquaritinga, eles me ofereceram o dobro do que eu tinha acertado lá em Votuporanga. Eu desesperei. Falei, meu Deus do céu, tô achando que eu tô ganhando muito aqui, os caras estão me oferecendo o dobro que eu tô ganhando lá em Goiânia. Aí eu falei, não, infelizmente agora eu já assinei contrato em Votuporanga, eu não vou fazer isso. Eu queria que eu devolvesse o dinheiro que eu tinha pego e aí não quis fazer não. Aí eu achei melhor manter o contrato em Votuporanga, tanto é que lá eu tive muita felicidade lá, eles compraram o meu passe lá por lá eu fiquei 3 anos, os 3 anos nós chegamos entre os 4 finalistas da segunda divisão e divisão intermediária, trabalhamos o ano todo, com isso eu ganhei um certo nome lá na segunda divisão em São Paulo, era segunda, era 54, dos 54 classificaram 28 para a divisão intermediária no ano, nós fomos para a divisão intermediária, da intermediária nós ficamos entre os 4 para subir para a primeira, no ano seguinte ficamos entre os 4 para subir para a primeira, no outro ano eu fui para o Barretos eu fui também, cheguei até o final do ano, então eu fui muito feliz no interior de São Paulo, fiquei os 3 anos em Votuporanga, 3 anos no Barretos eu comecei a estudar e passei para engenharia, comecei a fazer engenharia civil, era um sonho que eu tinha, além de ser agrimensor aqui, que eu fiz na escola técnica, eu queria ser engenheiro civil, e eu lutei até conseguir passar no vestibular lá em São Paulo, passei no vestibular e levava futebol e escola, aí fui emprestado para o Mirassol, joguei 1 ano no Mirassol, fui emprestado para a Internacional de Bebedouro. Nessa história aí é que eu acho que eu tive alguma coisa muito importante, porque tinha dia que eu viajava 220 km para assistir aula. Eu treinava até às 11 horas, almoçava dentro do carro, eu jogava em Bebedouro, estudava em São José do Rio Preto. Então eu chegava na aula 1 e pouco, saía às 3 para 4h15, estar no campo de novo, para treinamento. Então se furasse um pneu, eu perdi o treinamento, e como eu vivia do futebol, eu não podia, nunca cheguei atrasado a um treinamento. Então, com essa logística aí, eu sofri muito, sabe? Sofri muito para fazer o curso de engenharia, mas foi muito bom para mim o interior de São Paulo, meus filhos são paulistas, eu tenho 2 filhos, a menina é de Votuporanga e o menino de Barretos, e os 2 filhos paulistas. E com isso eu consegui ficar lá por 3 anos, fazer até o 3º ano de engenharia, depois vim terminar aqui em Goiânia. Hoje, Odon Kleber Martins Ramos, zagueiro, vestiu a camisa do Goiânia, também do Vila Nova, é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Roberto Araújo Silva nasceu em Goiânia em 1956. O ponteiro esquerdo Robertinho começou a carreira no próprio Goiânia em 1974 e permaneceu no clube até 1978. Depois, o jogador passou pelo Gama, Internacional de Limeira, no Uberaba, no Batatais, no Santa Cruz e no Tiradentes do Distrito Federal. De volta ao futebol goiano, Robertinho defendeu séries entre 1984 e 86 e o Santa Helena de 87 a 89. O atacante foi campeão goiano em 74 com o Goiânia e conquistou o Campeonato Brasiliense de 79, vestindo a camisa do Gama. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta com o Futebol de Goiás e suas histórias, hoje ouvindo as histórias de Odon Kleber, e agora chegamos à sua carreira como treinador. Assim, se você terminou na Jataiense como jogador, foi também na Jataiense que você começou essa carreira como treinador, Odon? Tive um convite do Maguito para ser treinador da Jataiense, e na época a Jataiense estava com a condição financeira muito difícil, e ele não queria trazer treinador de fora. Ele falou: Dom, você tem coragem de encarar a Jataiense? Eu falei: tenho. Lá vai ter só 2 jogadores de fora, o resto tudo jogador de casa. Você pode, você quer assumir? Eu falei: quero. Aí eu fui para lá e nós fizemos uma campanha boa, rapaz. A Jataiense montou um plantel com basicamente todos os jogadores lá de Jataí, 2 jogadores que eram casados com mulheres de Jataí, e eu vim no Goiás, peguei o Simon, peguei o Simon e o Farley, e fui no Vila, peguei um meia, eu esqueço o nome dele agora, sei que eu levei 3 jogadores daqui, das categorias de base, para completar o plantel da Jataiense. E com esse plantel, rapaz, nós fizemos uma campanha boa no Campeonato Goiano. Eu ganhei do Goiás na Serrinha, eu empatei com o Goiás lá no Jerônimo Fraga, eu ganhei do Vila lá, perdi pro Vila aqui no Serra Dourada. Então nós fizemos uma campanha muito boa. Só que na época caía 6 equipes. Esse Campeonato Goiano caía 6 equipes. E nós caímos, nós ficamos em 6º colocado. Em 7º colocado. Dos 12, caiu 6. Então, e no mesmo ano eles disputaram para voltar para a primeira divisão. E aí eu não podia, porque eu tinha que terminar o curso de engenharia. E aí eu deixei a Jataiense e voltei para Goiânia para terminar o curso de engenharia. Você nos falava há pouco que se preparou para ser treinador de futebol, além de fazer o curso de engenharia. O que você fez para se sentir preparado, habilitado a ser um treinador de futebol? É porque, além de eu ter jogado profissionalmente 20 anos, eu fui 20 anos atleta. Então, esses 20 anos me deu uma condição boa. Fiz curso de treinador, fiz curso de preparação psicológica, relações humanas. Eu me preparei de todas as formas para ser treinador. Eu tinha começado como treinador nas categorias, no profissional, quis voltar, o Goiás me convidou para ser técnico lá no Goiás. Eu vim trabalhar no infantil com o seu João Galberto, aí fui para o juvenil. Do juvenil, eu no final do 3º ano, eu fui para iniciar o trabalho no júnior. Aí houve a troca de presidente, saiu o seu João Galberto e entrou o Raimundo Queiroz. E na época o Raimundo contratou o Triel, e eles queriam me passar para coordenação. E como eu já estava no Goiás um tempo, o Hugo Duarte me chamou para montar o Goiânia. Ele, o Bebeto e o Jorginho iam fazer uma categoria de base do Goiânia para vender jogador. E me convidou para fazer parte dessa equipe. Como eu tinha certeza que eu dava conta, eu pedi o Goiás para que me dispensasse, porque eu não queria pedir para sair, porque eu já tinha 3 anos lá. E o seu João Galberto pediu para que eu saísse pelas portas da frente. Então eu pedi para eles que me mandar embora. Eles me mandaram embora, eu fui para o Goiânia, assinei um contrato com o Goiânia, peguei os jogadores dispensados do Goiás, do Vila e do Atlético, com os do Goiânia, e montei o Goiânia. E disputei o título de júnior no mesmo ano. Eu fui para o Rio de Janeiro na Copa Rio com os meninos sub-17. Lá nós saímos sem perder uma partida, saímos na disputa de penalidades. Esses meninos voltaram para cá com 17 anos, nós fomos vice-campeão goiano. E daí eu desgostei. Um dia lá eu desgostei e falei que não ia mexer mais com futebol e só ia mexer com engenharia. Aí eu afastei do futebol e fiquei só na engenharia. E hoje pensa em voltar?
eu não posso beirar campo. Se eu beirar campo, logo eu quero ser treinador, eu quero dar palpite. Então, por isso, eu só acompanho pelas rádios, televisão. De vez em quando eu sou convidado para participar de programas de televisão. Eu vou, porque tá no sangue. Quem jogou 20 anos, eu nunca tive contusão, eu fui um jogador muito regular, nunca tive um problema de joelho, distensão muscular. Um jogador que jogou 20 anos nunca teve uma distensão muscular. Meu problema era a cabeça testada, era tornozelo, porque eu jogava com esteira de alumínio e tudo, mas contusão mesmo séria eu nunca tive. Então eu fui um jogador muito feliz na minha carreira. E sou muito grato à oportunidade que o Goiânia me deu, que todos os times por onde eu passei, me deu uma condição muito boa. Ô Dom, que lembrança o futebol deixa ou deixou na sua mente gravada? Algo que você nunca vai esquecer, de uma emoção, uma sensação, um jogo, uma conquista, uma derrota, enfim, uma passagem, um episódio do futebol que ficou marcado em você. Futebol, para mim, é uma coisa sagrada. Porque com o futebol, você cresce o seu relacionamento. Uma pessoa que ficou num clube durante 11 anos, e todos os clubes por onde passou, no interior de São Paulo, o respeito que eu adquiri das pessoas, a amizade que eu conquistei, tudo isso, a oportunidade que o futebol me deu de ser engenheiro hoje, isso é uma coisa que não tem dinheiro que paga. Então, o futebol, o que o futebol me deu? Me deu conhecimento do Brasil todo, viagens, hotéis bons, relacionamento maravilhoso com todos os locais por onde eu passei. Até minha esposa, que foi conhecida no futebol, que eu sou a Santa Bola, né? Oi! A Santa Bola foi excursão. Então, tudo isso eu tenho a agradecer pela família que eu tenho, os 2 filhos. Hoje eu tenho um filho engenheiro, tenho uma filha arquiteta, engenheira. Então, a bola, além de ter me dado o curso de engenheiro, fez com que meus filhos também me acompanhassem. Meu menino é muito melhor de bola do que eu. Ele chegou a jogar no Goiânia, mas na época lá com o Alain, ele passou no vestibular e aí teve que fazer escolha. Ou ficava na engenharia ou ficava no futebol. Quem é seu filho? O nome dele? Odon Kleber também. E hoje ele tá trabalhando na área de engenharia, a menina também. Então, futebol para mim é sagrado, porque o futebol me deu tudo que eu tenho hoje. Valeu, Odon. Muito obrigado por ter recebido a nossa equipe do Futebol de Goiás, suas histórias. Eu que agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz com a presença de vocês, e a gente pôde rever algumas fotos, algumas histórias. Isso é importante para a vida da gente. E para encerrar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com a emoção do quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. Antes de brilhar com a camisa do Goiás Esporte Clube, o meio-campista Fagundes defendeu por 6 temporadas as cores alvinegras do Goiânia, de 79 a 85. Confira na voz de Jurandir Santos um dos gols marcados por Fagundes, o primeiro do Galo no empate por 2-2. Gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Aqui vai sair o gol alvinegro, bola para Aurélio, cruzou para a boca de área, atenção, olha o gol, é gol! Gol! Fagundes, camisa número 8.
Santo empata o jogo em outra falha na defesa, outra falha do goleiro Aurélio, cruzando violentamente, o goleiro soltou. Aí estava o criolinho Fagundes, camiseta número 8, tocou baixo, curto, no centro da cidadela de Gilberto para estabelecer aos 37 minutos da etapa inaugural. Agora, no placar da Seba, tudo igual, Goiás 1, Washington 9, Fagundes 8. Está empatado o jogo, Clamar Vieira. O detalhe fica por conta do goleiro Gilberto, sem aquecer durante 36 minutos na primeira bola em que ele foi exigido e acabou soltando. Um tirambaço do lado esquerdo do jogador Aurélio, cruzado, ele foi e soltou. Entrou a bola entre as pernas do jogador Osório e entrou Fagundes. Por trás apenas desviou de perna esquerda, rasteirinho para o canto esquerdo da meta alviverde. Fagundes, 40 dias para fazer mais um gol pelo Alvinegro Metropolitano. Agora no placar da Seba, 1 Goiás, 1 Goiânia. Você acompanhou a edição 144 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje acompanhamos as memórias de Odon Kleber. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Siga a gente no Instagram, Futebol de Goiás. Grande abraço e até a próxima! Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.